Olá, Amazonas, tudo bom? Quem vos fala aqui é o professor Emerson Marão, componente da matéria de matemática. Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Então, para a cartela. Aula 22 de matemática. Hoje, nós vamos abordar o tema de polígonos e seus elementos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a definição de polígonos. Polígonos, né? Definição. São figuras fechadas, formadas por segmentos que não se cruzam. Então, nós temos aqui alguns exemplos de polígonos e não polígonos, né? Então, nós temos aqui a primeira imagem da esquerda para a direita, né? É uma figura fechada, né? Formada pelos segmentos consecutivos até chegar ao início do primeiro segmento, né? Vamos supor, pegou aqui, seguido, né? São segmentos consecutivos, formou o nosso polígono. A próxima imagem da segunda, né, não é um polígono porque foge à definição dada aqui. Ela não é uma figura fechada. Então não pode ser considerada um polígono. A terceira figura também não é um polígono, né? Porque nós podemos observar que existem segmentos que estão se cruzando aqui, ó. Aqui. Então, nesse ponto aqui, a gente observa o cruzamento dos segmentos e por conta desse cruzamento, né, a figura não é um polígono. E a nossa quarta imagem aqui, nós temos uma figura geométrica muito conhecida, né, que é o triângulo, né, formado por três segmentos consecutivos, que pode ser chamada de polígonos. Perfeito? Então vamos ver em seguida os elementos de um polígono. Então nós vamos ver aqui os ângulos internos e externos. Então os ângulos internos são formados, né, por essa região aqui interna, né, que é a união de dois lados, né, ponto de encontro de dois segmentos. E nós estamos representando aqui com uma letra minúscula, né, com acento circunflexo. Então essa parte aqui, por dentro do polígono, nós chamamos, né, de ângulos internos. Nós vimos anteriormente que os lados, né, são esses segmentos aqui. Deixa eu apagar aqui. São esses segmentos aqui, né, consecutivos, né, que vão formando o nosso polígono. Consequentemente, nós temos essa região aqui formada, né, de uma cor aqui mais alaranjada, vamos dizer assim, né, cor de goiaba, que é uma região formada pelo um prolongamento de um segmento com o seu segmento consecutivo, no sentido anti-horário. Então essa região aqui, ó, essa região aqui nós chamamos de ângulo externo. Então, a gente pode observar aqui bem a diferença que existe entre a formação do ângulo interno, né, que é a parte interna formada no vértice do polígono, né, e a externa, que é um prolongamento do segmento com o próximo segmento consecutivo no sentido anti-horário. Então essa é a diferença entre ângulo interno e ângulo externo. Certo? Nós vamos ter aí também os nossos vértices, que é o ponto de encontro, né, entre dois segmentos. Então, no caso aqui dessa nossa figura geométrica, aqui desse nosso polígono, o hexágono, como ele tem 6 lados, ele vai possuir também 6 vértices, que são representados por essas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D,
o vértice E e o vértice F, né? Sempre sendo representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, correto? E, por fim, aqui nós temos esses segmentos internos, né, que ligam um vértice ao outro não consecutivo, que nós chamamos de diagonais. São esses segmentos aqui. Então, observe que a diagonal, não existe uma diagonal que saia de um segmento, né, de um vértice para o outro consecutivo. Então, nós vamos ter aqui, saindo do vértice a diagonal AC, né? A diagonal AD, a diagonal EF, certo? Consequentemente, do vértice B, nós vamos ter a diagonal BC, BE, BF. Do vértice C também nós teremos o segmento, né, que formaria a diagonal CE, CF e CA. E sempre formando aqui segmentos que ligam um vértice ao outro sem ser o vértice consecutivo. Então nós temos aqui todos os elementos que compõem o nosso polígono, perfeito? Retomando a ideia, nós temos os lados, os ângulos externos, os ângulos internos, os vértices e as suas diagonais, correto? E agora nós vamos entender aqui como se classifica os polígonos em regulares e irregulares. Então, os polígonos regulares são aqueles, né, que possuem lados iguais e ângulos congruentes, ou seja, vão possuir a mesma medida. Então, nós temos aqui o triângulo, né, chamado de triângulo equilátero, né? Ele possui 3 lados iguais. Vamos imaginar aqui, inserir aqui um valor para ele, né? Cada ângulo, cada medida dessa aqui, vamos imaginar que fosse igual a 5 centímetros. Então, necessariamente, os outros lados também teriam 5 centímetros, certo? E, por consequência, os seus ângulos também seriam congruentes, né? Ou seja, a mesma medida, 60 graus, correto? O mesmo acontece, né, com essa outra figura aqui, que é o nosso quadrado, né, que possui aqui 4 lados iguais. Vamos supor que ele me dê isso aqui 4 metros, então todos os outros lados necessariamente também mediriam 4 metros. Por consequência de definição, né, para ser considerado regular, seus ângulos também seriam congruentes, ou seja, todos os 4 ângulos seriam iguais a 90 graus. Perfeito? Beleza. Polígonos irregulares, né? Possuem lados com medidas diferentes e ângulos não congruentes. Então, nós observamos aqui, ó, segmento AB com 2 unidades de medida, segmento BC com 1 unidade de medida, segmento CD com 4 unidades de medida e o segmento AD com 3 unidades de medida. Consequentemente, esses ângulos aqui, todos eles, né, vão ter medidas distintas uma das outras. Então, nesse caso aqui, né, nós chamamos de polígonos irregulares. Polígonos convexos. Pessoal, isso aqui é importante a gente dar uma olhada aqui e entender bem essa definição. Se os ângulos do polígono forem menores que 180 graus, ele será chamado de convexo. Então, essas medidas aqui, ó, dos ângulos internos, elas devem ser
menores que 180 graus. Outra coisa, para que ele seja considerado convexo, qualquer segmento cuja a origem e o final seja no interior do polígono, todos os pontos que compõem esse segmento, ou seja, todos os infinitos pontos que estão aqui nesse segmento de reta, devem pertencer ao polígono. Nenhum deles pode estar fora do mesmo. Então isso daqui é uma característica muito importante, tá? Você tem um polígono, inserir um segmento nele, onde a origem e o fim dele estão dentro do polígono, todos os pontos que pertencem a esse segmento devem estar contidos no polígono. Aí nós temos os polígonos não regulares, né? Ou não convexos, são chamados de côncavos, né? A primeira coisa que você observa é que ele vai apresentar um ângulo cuja medida é maior que 180 graus. No caso aqui seria esse ângulo aqui. Quando isso ocorre, nós dizemos então que o polígono ele não será convexo. Outra coisa importante. Se lembram lá aquela definição que foi falada agora há pouco a respeito do segmento? Observe que esse nosso segmento aqui, ó, ele tem um início em A, né? E um fim em B. Mas observe que existe aqui um intervalo desse segmento que não está contido no nosso polígono. É mais uma característica na qual nós podemos identificar o nosso polígono que não é convexo. Correto? Então, quando ele é convexo, o que acontece? Todos os segmentos, né? Todos os pontos do segmento que estão inseridos no polígono pertencem ao polígono. Quando ele não é convexo, a gente observa que existem pontos do segmento que não estão contidos no nosso polígono. E vamos ver agora a nossa classificação dos polígonos. Então, de acordo com o número de lados, né, nós podemos classificar os nossos polígonos em. Aí nós temos aqui o nome do polígono e a quantidade de lados que ele possui. O triângulo é um polígono que possui 3 lados, correto? Quadriláteros, polígonos que possuem 4 lados. Pentágono, polígonos que possuem 5 lados. Hexágono, polígonos que possuem 6 lados. Heptágono, polígono que possui 7 lados. Octógono, polígono que possui 8 lados. Eneágono, polígono que possui 9 lados. Decágono, polígono que possui 10 lados. E continua, né? Se fosse um polígono com 11 lados, seria chamado de um decágono. Com 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. E assim sucessivamente. Perfeito? Aí temos mais algumas características, né? Vamos colocar aqui os 4 primeiros principais. Então nós temos aqui o nosso triângulo. Ele possui 3 lados e nenhuma diagonal. Consequentemente, cada ângulo, né, interno, no caso desses polígonos aqui que nós estamos considerando os regulares, né, cada ângulo interno terá a medida de 60 graus. A gente observa que o triângulo é o único polígono que não possui diagonais, ó. Não tem como, porque todos os segmentos são consecutivos. Então, se são consecutivos, não tem como nós traçarmos a diagonal. Os quadriláteros, né, no caso aqui nosso quadrado, ele vai possuir 4 lados, vai possuir 2 diagonais, correto? São essas aqui. E os seus ângulos internos, cada ângulo vai medir 90 graus, né? São ângulos retos. Nosso pentágono, por sua vez, que possui 5 lados, vai possuir 5 diagonais. Né? Temos 1, 2, 3, 4, 5.
E cada ângulo interno desse polígono aqui, que é o pentágono, vai medir 108 graus. Perfeito? Muito bem. E por fim, o hexágono, que possui 6 lados, 9 diagonais, e cada ângulo interno dele medirá 120 graus. Perfeito? Muito bem. Agora que nós tivemos a oportunidade de rever aqui os conceitos básicos relacionados a polígonos, a seus elementos que o compõem, chegou o momento de colocar aí em prática essas habilidades. É o momento da nossa DLI. Então, na nossa dinâmica local interativa, temos o seguinte aí, questão 1, né? A respeito das classificações que os polígonos podem ser, né, podem ter, assinale a alternativa que for correta. Então, cuidado aí com as definições. Um polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, existe um único segmento que liga esses pontos. Letra B. Um polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B, nem todos os pontos do segmento A e B estão no interior do polígono. Letra C. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Letra D. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Letra E. Um polígono convexo não pode ser regular. Pessoal, as cartelas vão ficar alterando aí entre uma e outra, correto? E vejo vocês aí na sequência para a nossa interatividade. Então, uma boa atividade a todos.
Ok, Amazonas, estamos de volta agora para a nossa interatividade. Estou vendo aqui a participação dos nossos colegas aqui. A nossa colega aqui, a Rebeca Ferreira, né? Colocando aqui a resposta. Na primeira, letra D, na segunda, o eneágono. Beleza? Temos também, o que mais? Carla Eduarda, na questão letra B. Na questão 2, colocou aqui enelátero, né? Mas o nome é eneágono. Tudo bem. Quem mais está participando aqui conosco? Stephanie. Questão letra B, questão 2, eneágono. Muito bem. Lucas também Pereira, com a letra B, na primeira questão. Temos aqui a Graziela, questão alternativa E. Muita gente mais participando aqui, só que está muito rápido. Vamos ver aqui, o Joelderson, questão letra B, questão 2, eneágono, muito bem. O que mais? José Carlos dizendo aqui na segunda questão é o eneágono. Temos aqui quem mais? O Antônio Vitor, questão 1, letra B, questão 2, eneágono. Muito bem. Nós temos aqui Ana Cláudia, né? Questão 1, letra B, questão 2, eneágono. Muito bem. Aldeise, questão 1, letra E, questão 2, eneágono. Yasmin, questão 1, letra B, questão 2, eneágono. E o chat aqui fazendo o maior sucesso, beleza? Muito bem. Vamos ver agora então a correção da nossa DLI. Vamos ver aí quem acertou e quem não acertou. Quem acertou, os meus parabéns. Quem não acertou, não fique triste, porque a partir do momento que você reconhece e compreende o seu erro, você já deu o primeiro passo para desenvolver a questão de forma correta. Então, não esquente a cabeça que isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Beleza, pessoal? Então vamos para a correção. Na questão 1, certo? Nós temos a seguinte situação. A respeito das classificações que os polígonos podem ter, assinale a alternativa que for correta. Letra A. Um polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B, em seu interior existe um único segmento que liga esses pontos? Não, né? Eu não posso considerar isso, né? Se no seu interior existe um único segmento que liga esses dois pontos A e B, vai fugir aí a definição de um polígono quando ele é chamado de convexo. Na letra B, onde boa parte aí respondeu, diz o seguinte: um polígono é chamado de não convexo quando, dados os pontos, né, A e B no segmento, nem todos os pontos desse segmento AB estão no interior do polígono. Pessoal, foi aquilo que foi mais massificado na nossa aula, né? Você tem um polígono e ele apresenta um ângulo maior que 180 graus e um segmento cujo início e o fim deles estão no interior do polígono. Todos os pontos que formam esse segmento devem estar no interior do polígono. Então, quando ele não é convexo, quando nem todos os seus pontos pertencem ao polígono. Então, de acordo aqui com a definição, a alternativa correta é essa aqui, a letra B, né? Aí nós temos aqui, né, na letra C, um polígono é chamado de regular quando todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Pessoal, nós temos também que concluir, né, a definição. Além dos ângulos congruentes, os seus lados devem possuir a mesma medida. Então está incompleta a definição aqui. Letra D. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Também está incompleto, né? Tem que falar também sobre os ângulos, que eles são congruentes. E letra E. Um polígono convexo não pode ser regular necessariamente. Não necessariamente, né? Nós poderemos ter um polígono convexo que pode ou não ser regular. Depende bem da natureza dele. Nós poderemos ter um polígono convexo e ser regular.
Perfeito? Pois bem, nós temos aí todas as definições dadas, correto? Vamos agora para a nossa próxima questão, que fazia a seguinte pergunta. Na questão 2, nós temos o seguinte. Como se chama o polígono que tem 9 lados? Então, se nós pudermos voltar lá para aquela tabela, nós vimos aqui, né, vários polígonos, né, a sua nomenclatura relacionada em função ao número de lados. Então, nós vimos aqui com 3 lados, 4 lados, né, quadriláteros, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono e o polígono aqui, né, que possui 9 lados é chamado de eneágono. Beleza, pessoal? Então, muita gente aí também respondeu aí corretamente a questão 2, né? Pessoal participando aí diretamente no chat. Estão de parabéns, correto? E fica aqui aí o meu muito obrigado pela participação de todos. Espero, né, ter a oportunidade de interagir com vocês na próxima aula. Lembrando-vos que essa aula, né, ela vai estar disponível, a reprise dela hoje à tarde. Então, se você pegou e perdeu algum trecho da aula, você poderá ter a oportunidade de revê-la mais tarde e também poderá acessá-la pelos nossos portais educativos, Saber Mais, portal do YouTube, né, do Aula em Casa. Então, são várias ferramentas que você pode utilizar aí para rever o conteúdo da aula de hoje. Sem mais, desejo a todos aí uma boa tarde e até a próxima.